O céu e o inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguindo de numerosos exemplos acerca de situações real da alma durante e depois da morte. Por Allan Kardec. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel 33:11. E aqui no Ezequiel 33:11 ele está mostrando para nós que já lá no Velho Testamento não há uma punição para aqueles que estão no caminho errado, assim, de ficar morto, destruir. Deus quer que ele se converta e dá todas as oportunidades para que a pessoa se converta. E espera que as pessoas tenham condições de se converter. E no mundo espiritual, cada um vai receber a sua recompensa e vai reencarnar segundo as suas possibilidades. Isso que nós estamos vendo, e tudo isso que a doutrina espírita, né, nesses 6 livros, vai trazer para a gente. Normalmente são 5, nós colocamos também o que é o Espiritismo, porque ele dá uma base de entendimento da doutrina espírita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, a Gênese, sempre de Allan Kardec. Ainda tem outras obras paralelas, tem a Obsessão, que foi um conjunto de textos tirado das revistas espíritas e mais as revistas espíritas. E tem também um livro chamado Obras Póstumas, que está dentro daqueles livros que foram, de alguma forma, orientados por Allan Kardec. E então nós temos que estar entendendo agora essa questão da vida depois da morte, por um prisma diferente, onde nós temos que entender racionalmente as condições que os espíritos se deparam após o desencarne. Então agora nós estamos no capítulo 4, o Inferno. O Inferno, sobre vários aspectos, sobre várias culturas. Kardec traz essas comparações, traz as informações, os comentários e as informações, para que a gente possa entender o inferno e o que é esse inferno, de que forma vai ser entendido, raciocinado esse inferno. Então, intuição das penas futuras, o inferno cristão, imitado do inferno pagão, os limbos, quadro do inferno pagão, esboço do inferno cristão. Então, essas características aqui que nós vamos estudar, são 6 tópicos diferentes, aí a gente vai poder raciocinar sobre cada um desses fatos, para que a gente tenha condições de tentar entender com bastante lógica, dentro do nosso sentimento de razão, como é a vida no plano espiritual. Todos nós temos as nossas obrigações aqui na Terra e teremos nossas obrigações também no plano espiritual, segundo o que tivermos feito aqui na Terra. E depois teremos as nossas obrigações de novo em futuras reencarnações. Ao longo da nossa existência, vamos estar sempre trabalhando pelo nosso aperfeiçoamento. Ao longo da nossa existência, vamos estar sempre trabalhando por nos aperfeiçoar, por nos melhorar. Intuição das penas futuras. Em todas as épocas, em todas as culturas, as pessoas tiveram essa intuição das penas futuras. De que forma eu estarei no mundo espiritual? De que forma eu me portarei no mundo espiritual? E assim, em cada etapa da nossa existência, nós vamos fazer nossas reflexões. Estudando a doutrina espírita, nós vamos trazendo para nós esclarecimentos muito úteis, para que a gente possa se defender das armadilhas do mundo espiritual, estando encarnado e depois estando desencarnado. Desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria infeliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Precisamos entender isso? Que em cada época da humanidade nós vamos estar passando por determinadas fases de entendimento. E nesses entendimentos nós precisamos desenvolver o nosso senso moral e também o entendimento do bem e do mal, para melhor entendermos aquilo que a justiça divina traz para nós.
E para entendermos a justiça divina, precisamos estudar o Evangelho de Jesus. E para entendermos melhor Jesus, temos que estudar Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Jesus foi tão sublime nos seus ensinamentos, vou voltar aqui o slide, que para nós podermos entender tudo o que ele falou, 6 livros. Vamos colocar 5, vamos deixar o que é o Espiritismo, que está explicando o que é o Espiritismo. Mas, dentro do Evangelho de Jesus, para nós entendermos o Evangelho do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênese. 5 livros para entender o que Jesus trouxe para nós. Então, é importante que a gente entenda que a doutrina espírita não criou nada. Ela simplesmente explica para que nós possamos entender a lógica da reencarnação, a lógica da justiça divina, a lógica das nossas responsabilidades aqui na Terra. As penas e recompensas são o reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores na abundância da caça, os sensuais nas delícias da voluptuosidade. Então, cada criatura vai imaginar um céu ao seu jeito. Então, uma pessoa muito promíscua que cai lá no vale relatado no Sexo Além da Morte, para ele aquilo ali é um paraíso. Um caçador vai achar que vai continuar caçando. E assim, cada um, segundo as suas possibilidades de entendimento, segundo as suas possibilidades de compreender a justiça divina, segundo as possibilidades de raciocinar sobre aquilo que a justiça divina traz para cada um de nós. E é em cima dessas ideias, em cima desse conjunto de fatores, que nós precisamos raciocinar para construirmos o nosso entendimento sobre a importância de sermos bons, de sermos úteis, de sermos aqueles que trabalham por um mundo melhor com aquilo que nós temos em mãos para produzirmos o melhor possível para nossos semelhantes e, se não, quiçá, para nós mesmos. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade, imaginando para as penas e prazeres futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor que na Terra. Já falamos isso antes, de acordo com a capacidade de entendimento das pessoas, elas vão ou sutilizando ou vão materializando as coisas no mundo espiritual. E hoje nós precisamos procurar entender que no mundo espiritual vai tentar se viver como espírito. No livro E Filme Nosso Lar, no livro E Filme e a Vida Continua, dá uma ideia do que nós depararemos com o mundo espiritual. Logicamente que aquelas pessoas ali estavam numa condição de mediana para boa. Quem estiver da mediana para ruim vai deparar com a outra realidade, um outro mundo mais complexo. Um pequeno saboiano, a quem o seu cura fazia a descrição da vida futura, perguntou-lhe se todo o mundo lá comia pão branco, como em Paris. Então, é interessante que a colocação que Kardec faz, porque uma criança está lá dentro do catecismo e faz aquela pergunta para o pároco, porque cura era um dos nomes que eles davam aos padres, então ele faz a pergunta se lá todo mundo comia pão branco. Por conseguinte, ele deveria gostar bastante de pão branco. Então, é importante que nós procuremos entender e raciocinar sobre essas questões para que a gente possa, então, estar em condições de melhor servir, de melhor trabalhar pela causa do Pai. E a causa do Pai vai redundar em nossa melhoria íntima e nosso aperfeiçoamento. Mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo. A beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. Então, em cada época, em cada situação, as pessoas vão entendendo segundo as suas possibilidades. E cada um de nós temos uma possibilidade de entender segundo as nossas condições espirituais, segundo as nossas condições íntimas. E assim, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos procurando estarmos melhores, porque a vida exige de nós coisas melhores,
melhor aperfeiçoamento, melhor aprimoramento, para que tenhamos um amanhã de luz e de fraternidade para toda a nossa caminhada.